Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre tecnologia, principalmente para as futuras gerações, os sucessores no campo. Quando a gente fala de tecnologia, logo imagina inteligência artificial, drones, identificação de doenças por meio de informações remotas, enfim, mas vai muito além. Ou seja, aquilo que hoje é uma preocupação principalmente para as famílias, não só na área urbana quanto na área rural, que é aquela criança, aquele adolescente, até às vezes jovens e até mesmo adultos que não saem ou ficam o tempo todo apenas com games, né? Aqueles jogos eletrônicos que, sem dúvida, prendem a atenção. Mas o que fazer? Como aproveitar toda essa situação em detrimento e favorecer principalmente o desenvolvimento de ideias para o campo, né, para o agronegócio brasileiro? Sobre esse tema, nós vamos falar com a Renata Ribeiro, que já está conosco, direto do Rio de Janeiro, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro, um tema bem complexo e, sem dúvida nenhuma, atual e moderno, não, Renata? Bom dia para você. Bom dia, Braga. Obrigada aí pelo convite. E realmente, hoje a gente tem que fazer com que as crianças e os jovens tenham os conteúdos na modalidade deles, né? Então a gente tem que usar a forma aí mais atualizada possível. Então, oi, Sem dúvida. desculpa. Não, não tem problema não. Inclusive, essa questão toda, até um termo que é novo ainda para muita gente, que é a chamada gamificação, né? Aproveitar os games, os jogos eletrônicos, para poder desenvolver atividades, até o interesse de crianças no campo pela atividade agrícola, né? Montar fazendas, alimentar o gado, acompanhar o desenvolvimento da safra, dos problemas todos relacionados a isso. E isso é um processo que está acontecendo um pouco mais lentamente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, em outros países, é uma realidade, Renata, é isso mesmo? É isso mesmo, Braga. É uma oportunidade que a gente tem dos alunos, né? Eles estarem com a experiência ali de utilizar a ferramenta. Hoje a gente trabalha com o Minecraft Education, que é a versão de educação do jogo mais jogado do mundo, que é o Minecraft. Então ali ele tem recursos que ele faz simulações, ele cria algo relacionado a metaverso também, onde uma planta cresce na nossa vida real, vai crescer lá no Minecraft também. Então a gente tem alguns cases assim que trabalhamos até hoje que trata bem a questão do agro mesmo. Aí posso compartilhar algumas coisinhas, comentar algo aí para vocês terem uma ideia de quanto a gente tem uma ferramenta tão enriquecedora, né, para os nossos alunos, os nossos jovens, para poder ter o engajamento, porque é o que falta hoje. Os alunos não têm engajamento, não têm vontade de aprender, né? E a ferramenta que existe hoje, que nós não tínhamos na nossa época, eles conseguem ter uma noção assim do real, né? Do que tem e como pode se evoluir. De qualquer forma, quem nos acompanha Brasil afora deve imaginar, não, mas não mais um jogo eletrônico. Muito pelo contrário, né? Algo que vai estimular o desenvolvimento intelectual, o interesse pelo campo por meio de jogos eletrônicos virtuais, né? Até mesmo construção de fazendas, né? Onde você acompanha, como eu disse logo no começo, todas as atividades, né? E até mesmo para cada cidade, para cada estado, existe uma realidade diferente. Como é que é aplicada essa ferramenta? São escolas técnicas, escolas municipais, federais, enfim, estaduais, Sim. particulares. Como é que essa ferramenta pode ser aproveitada no campo pelos filhos dos nossos produtores rurais que nos acompanham Sim. nesse momento? Não, legal. Na questão Europa e Estados Unidos, eles estão bem à frente, hoje eles estão bastante integrados, né? Tanto que quando um professor falta, assim, na aula, o aluno consegue dar continuidade. Então, assim, é uma ferramenta que ele não tira o direito do aluno aprender, mesmo na falta de um professor. Não no sentido de substituir, ele é um facilitador, né? Então, assim, até para ter como exemplo, eu tenho um projeto em Juazeiro da Bahia, que a gente já faz um trabalho há um tempo, e os meninos construíram o Juazeiro da Bahia no Minecraft. E lá tem ali a hidrelétrica, a fazenda familiar, o tratamento de água e esgoto, e eles conseguiram ter uma noção ali real de como que funciona, né, na prática.
E foi até interessante que quando a cidade ficou pronta, os meninos comentaram: Nossa, mas Juazeiro é desse tamanho? Porque ele não tinha uma noção assim de como que é a cidade, né? Somente o caminho de casa à escola. Então eles tiveram uma oportunidade de ver ali tudo que tem ali na parte da cidade e cuidar. Então, assim, no tratamento de água e esgoto, quando eles construíram, o que daria para alterar, o que pode melhorar numa fazenda familiar, o que está errado ali que poderia mudar, um encanamento ou qualquer coisa assim, e aí ele faz tudo pelo Minecraft. Então, assim, todas as experiências, né? Um outro projeto também da Unesco, o tema era de sustentabilidade. E a gente colocou uma escola de São Paulo para participar. Então, eles fizeram o que a gente fala tanto de mundo sustentável, mas como que seria mesmo um mundo sustentável? Então, eles construíram um mundo sustentável no Minecraft. Então, trabalhando toda essa parte de comércio da família, né? Que é a parte da fazenda familiar. Então, é uma oportunidade interessante. E hoje, atualmente, eu estou num projeto com a Vale, que trata-se de ressignificação. Então, pensa numa mina que vai ser desativada, que os alunos mesmo criam no Minecraft o que seria naquela mina quando for desativado. Então, ele tem uma pesquisa, ele tem um estudo por trás do solo, de preparação. E é interessante que tem um grupo em Carajás, no Pará, e um grupo em Minas Gerais. O grupo de Minas Gerais, eles trabalham muito projetos urbanos. Então, tipo, como pensam uma Disney, um parque gigante com a Disney, por exemplo, em Nova Lima, onde vai trazer o turismo, a parte de hotelaria, o comércio. Então, eles fazem a pesquisa de como vai melhorar quando a mina desativar a questão econômica da cidade de emprego, né, de empregabilidade. E o pessoal do Pará, eles já tratam a parte agro. Então, assim, os projetos dos meninos estão relacionados à produção de cacau, já uma fábrica de chocolate, já de usar as esteiras de exportação da Vale para poder aproveitar. Então, eles conseguem fazer toda a experiência aí de testes, enfim. É exatamente nesse sentido que eu ia te perguntar, né? Porque primeiro tem a simulação, a questão virtual, né? Depois tem uma pesquisa se é viável ou não aplicar tudo aquilo que foi desenvolvido na experiência ali do dia a dia desses mesmos jovens, né, que estão ali agora centrados, né, numa nova atividade, né, com disciplina, principalmente, né, o que falta hoje em dia. Quer dizer que do virtual pode partir, né, para a implantação de projetos desenvolvidos por esses mesmos alunos, como é o caso, como você falou mesmo, dessas minas que serão desativadas e Sim, outras atividades agrícolas vão substituir a mineração, é isso? isso mesmo. E ainda tem a parte da parte de colaboração, de formar cidadão, porque o aluno ele tem que esperar o tempo dele, se o professor coloca para o início ali da atividade, o professor simplesmente pega ele ali e coloca no lugar certo. Então, isso numa aula tradicional, o professor não consegue manter a disciplina. Só que inconscientemente o aluno está sendo trabalhado em respeitar depois que sai ali no meio dele, né? Então, quando conclui um projeto ali que ele teve uma nota alta, de acordo com as atividades de conteúdo pedagógico que teve participação também no projeto, o professor, quando ele pega a nota, ele não sabe ali quem é o autista, quem é o deficiente auditivo, então ele é totalmente inclusivo, né? Então, trazendo um resultado, assim. E todo o conteúdo que é utilizado ali, ele sempre vai ter nota alta, porque como é gamificado, se ele não passar a fase, ele não avança. Se ele não avançou, ele não aprendeu, né? E uma vez que o conteúdo estando ali no mundo daquele tema, o professor tem a disciplina dele pronta, então ele tem tempo para ver as dificuldades do aluno, né? Que hoje a gente sabe que os professores não têm tempo. Então, isso facilita muito, né? Sim, agora a questão toda, né, você falando sobre isso, eu imagino que a intenção é formar engenheiros, arquitetos, administradores, né? É essa a intenção ou é mesmo fazer com que a atenção hoje para os jogos, né, dessas coisas violentas que tem por aí, sejam minimizadas? Mas fato é
educar para aquilo que vem pela frente, porque tecnologia, robotização, né, essas novas cidades, né, utilizando todas as tecnologias possíveis, o campo produzindo mais com tecnologia, não é só para formar engenheiro nem arquiteto, não, é Não, administrador também, né, Renata? exatamente, exatamente. Na verdade, assim, ele abre uma oportunidade do conteúdo ele ter sido passado por todos, independente da classe social. Então, assim, uma vez que gamificou, ele está disponível ali para um aluno que é da classe A à classe C. Então, acaba que quando ele chegar lá na universidade que ele vai decidir a carreira dele, todos vão ter passado pelo mesmo conteúdo, né? De forma gamificada enfim, tendo o aprendizado ali do que é, né? Então, por exemplo, o professora foi ter uma aula deu uma aula de materiais, tinha lá o plástico, o alumínio. Aí quando chegou no vidro, a professora vai na floresta e busca areia. E os meninos, professor, mas o vidro não é vidro? Não, o vidro tem um processo. Então é isso que faz com que eles tenham um entendimento real ali do conteúdo, nada decorado, assim, só para poder tirar nota, passar de ano. É um aprendizado mesmo. O caso específico, como você está falando aí, de minas desativadas, no caso aí da Vale, né, ao norte do país, quer dizer que essas áreas serão ocupadas pela agricultura, produção de cacau, outras atividades, mas um projeto que foi sugerido, inclusive, por essas crianças. Quem são essas crianças? Alunas da cidade, filhas Sim. de funcionários? Como é que funcionou isso, É, Renata? Conta pra na gente. verdade, é um projeto muito a longo prazo. Então, esse projeto hoje a gente tem 4 escolas, que foi escolhida pela Vale mesmo. Então, todos os alunos participam. E a ideia é ter vários projetos para quando decidir, eles terem ali projetos para ser discutido e ir atrás de parceiros também. E são diversos tipos de escola. Então, por exemplo, lá no Pará, a gente tem um extremo. A gente tem a escola cívico-militar e tem uma escola rural. Então, a gente consegue deparar com o comportamento de cada um. E é interessante que a gente consegue ver as dificuldades, né? Ou o que falta em uma escola que está excessivo em algo e no outro não tem, falta um pouco de disciplina, talvez. Então a gente consegue estar com a direção ali, levando um conhecimento também da parte da educação em si, né? De como fazer a direção disso tudo, né? A coordenação disso tudo. Então a gente tem os meninos que são os desenvolvedores, e aí ele divide por parte em grupo, porque ele é um projeto que ele vai atender do primeiro ao 9º ano, e cada aluno ele vai entrar nas condições dele. Então, o aluno de o primeiro ano, ele não vai criar muita coisa, porque ele não tem condições, mas o do 9º ele já entra na parte de programação, por exemplo. Então, tem diversos alunos e, infelizmente, a gente sabe que no nosso país a questão de educação ela está bem abaixo assim do que a gente precisaria aí para as nossas crianças, os nossos jovens. Então, tem situações de grupos de alunos que eu vi que eles não sabiam o que era o arroba do e-mail. Então, a gente que mora eu que moro em São Paulo, estou aqui no Rio, mas moro em São Paulo, a gente que mora em capital, a gente vive numa bolha, porque a gente não tem noção de como no Brasil aí, o Brasil todo nosso, situação é bem precária, assim, na questão de educação, né? Agora a pergunta para poder finalizar contigo, exatamente, né? Esse programa, como é que os alunos, as escolas têm acesso? Porque há uma dificuldade também, inclusive, de levar a internet, às vezes. É lógico que boa parte do país hoje tem acesso à internet, aos satélites, né? Mas precisa baixar um programa, tem que ter computador, pode ser no Sim, celular. Celular todo mundo tem, né? Nos é mais verdade. remotos lugares, né? Agora, Exatamente. depende de quem, né, Sim. do prefeito, do secretário, do Estado, da União, para poder levar esse tipo de conhecimento para as áreas rurais, né, para o Brasil todo. O que que Sim, depende, sim. Renata? Não, legal. Porque assim, o Braga, o projeto em si, ele tá para todos, né? A questão é investimento, que o investimento não é alto, mas mesmo assim não é prioridade. Eles acho que não entenderam a importância, né? Então, tanto a parte de governo, a parte federal, a parte privada, ele está disponível. Então, assim, existe a formação de professor, existe os workshops,
e a parte de gamificar, de transcrever aquilo para o Minecraft e gamificar. Então, o que é o gamificar? Acertou, abriu a porta, acertou, é teletransportado para um outro mundo, né? Enfim. Então, o objetivo é que, sim, por exemplo, o aluno no quinto ano apertou o 5, ele é teletransportado para o mundo do quinto ano. E aí ele escolhe a disciplina dele ali e joga e aprende. E no Brasil a questão é investimento mesmo. E cultural, questão de professores que, assim, uma boa parte tem dificuldade com questão de tecnologia. A gente sabe que com a pandemia as coisas mudaram, mas a questão de gamificação acaba tendo uma barreira. Então, assim, acaba não avançando porque as informações não chegam, talvez, aonde deveriam, porque ele já é barrado ali para não ter um retrabalho ou qualquer coisa assim. A questão de salário, né? Que os professores tinham que ganhar mais, tinha que ter uma condição financeira boa aí para poder ter o engajamento de todos e fazer com que os alunos avancem aí no conhecimento. E o principal é a questão de infelizmente, investimento em educação está esquecido no nosso país, né? Então, esperar ver se melhora mesmo. O investimento em educação, né? Em outras áreas, né? Para que educar, para que desenvolver, para que avançar, né? Se você pode manter aí no curralzinho, né? Todos, né? Como muitos sabem o que está acontecendo hoje. Mas a educação, sem dúvida nenhuma, ela liberta, o conhecimento liberta. Esse é o objetivo, inclusive, da nossa entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Renata, muito obrigado. Em outras Legal, ocasiões, a gente volta a falar sobre esse tema e levando, né? Lógico, deixando à disposição quem quiser entrar em contato com o Renato, saber um pouquinho melhor, né, dessa proposta, desse projeto. Tem algum site, tem algum endereço onde tem tem o essas meu informações? Instagram, isso, o Instagram é Renata Ribeiro _SP. Só me Renata chamar lá Ribeiro, underline SP. Tá bom. isso. Renata, Tá obrigado, bom? bom trabalho para você. E tomara, né, que Obrigada, Braga. da prática aí, né, dos alunos, né, dos Vamos, nossos jovens tenham uma educação totalmente diferente, que tenha o desenvolvimento dessa atividade, não só no campo, como no Brasil afora. Muito obrigado, até uma próxima, Renata. obrigada, Braga. Fica com Deus. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte também do clube de assinantes do TID. Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui e sempre com você, produtor de todo o Brasil. E a todos, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.